Dia, pessoal. Adicionar um convidado. Pronto. Não tem pedido. E galera, vamos começar daqui a pouquinho. Então. Esse daqui, guardando a Mari do Precious Plastic Santa Maria. E daqui a pouco a gente começa, né? Vai ser um bate-papo bem informal mesmo sobre o universo Precious Plastic, né? Que metodologia que embasa, né, o projeto Semente do Plástico ali na parte de maquinários e a produção, né, essa transformação dos resíduos em produtos, né, uma metodologia bem interessante, um movimento bem difundido aí. E a gente quer dividir um pouquinho aí, contar um pouquinho dessa história, contar um pouquinho da história da Lixo, um pouquinho da história do Precious Plastic Santa Maria. Se vocês tiverem alguma pergunta também, alguma coisa mais específica, podem enviar. A gente não conseguir responder agora, a gente entra em contato, manda. Vamos dando um jeito aí. E, e Mari, pedir, acho que tem que clicar ali e pedir para participar, Mari, da, da live. Aí, ó. Olá, Alô, bom bom dia, tudo dia, bom, tudo Mari? bem? Tá ouvindo tudo Tudo certinho? certo. Tá, agora eu tô. Estamos vendo, estamos ao vivo aí. Bem-vinda, nossa Obrigada. live do Semente do Plástico. Obrigada pelo Né? A gente está convite. com. Ah, merece. Eu estava contando aqui pro pessoal que é o Precious Plastic, né? Metodologia que embasa o Semente do Plástico, né? Que é um projeto que a gente está fazendo com Vila Flores, Lixo, Centro Marista, o Consulado da Holanda mesmo, né? Que massa. E a Fresh Society, e aí explicar um pouquinho, né, contar um pouquinho também do movimento. Eu lembro que a Mari, pessoal, foi uma das primeiras do Brasil, né, a iniciar um coletivo, uma iniciativa utilizando o embasamento, né, desse movimento. Isso foi em 2017, eu acho, Mari. 2018. 18. Isso, quando eu passei 6 meses no Brasil e aí comecei a notar, principalmente perto da natureza, como tinha bastante lixo, nas paradas de ônibus, nos nossos morros. E aí isso começou a me chamar a atenção que a gente precisava mesmo prestar atenção no que estava acontecendo ao nosso redor, e foi aí que eu descobri a Precious Plastic, através de uma pesquisa sobre a economia circular. E aí gerou bastante interesse nas pessoas ao meu redor. Lá em Santa Maria, a gente estava fazendo oficinas para falar sobre a economia circular, o design circular, e aí teve muito interesse na Precious Plastic, porque o movimento é muito inspirador, e a gente logo começou a fazer alguns derretimentos, e aí o movimento cresceu. Foi mais ou menos junto com a Lixo, né? A Lixo foi em 2018 também, acho que eu comecei em janeiro, fevereiro, eu comecei a buscar a orçar as máquinas, né? Para fazer a construção delas. Também foi
uma volta minha, né, ao mundo da ecologia, a área, né, do mercado ecológico. Eu queria voltar para essa área, e aí eu vi o vídeo do Dave Hackens, aquele que ele faz o peãozinho, né, e aí eu pensei, eu tenho que fazer isso aqui, vou ter que dar um jeito. E aí eu comecei, né, a orçar tudo, a ver que a gente acaba errando várias coisas, né? Porque o orçamento, por mais que a gente coloque, ele sempre custa mais do que a gente imagina e sempre demora mais do que a gente imagina, né? Sim, e Mas eu queria muito aprendizado fazer as também. máquinas. Não, claro, e é um mundo muito louco esse do open source, né, pessoal? O Precious Plastic, toda a metodologia, todas as máquinas criadas, os projetos estão disponíveis na internet, tu baixa ali o pacote com todos os desenhos, tudo para fazer. Só que algumas coisas a gente tem que adaptar, porque o motor, por exemplo, do triturador, às vezes é diferente o motor que tu consegue do motor que tinha no projeto. Então, tu precisa alterar toda a conexão desse motor com a caixa do triturador, né? Então, esse foi um desafio bem interessante, né? E eu sou veterinário, né? Minha formação foi veterinária, então isso Nossa, mostra eu como veterinário, né, consegui construir as máquinas, né? Então sim. isso mostra que realmente é um caminho, né? Essa disponibilidade dos projetos online ali para a gente aumentar essa reciclagem, né? Nossa, que máximo. E, Na verdade, o meu sonho é realmente construir uma dessas máquinas e todo o movimento que eu tenho trabalhado, o processo da Precious Plastic que a gente vem trazendo é mais processos manuais envolvendo um ferro de passar. Então, são coisas relativamente simples, mas sempre admirei muito a construção das máquinas e espero um dia também conseguir ter a oportunidade de estabelecer algumas dessas máquinas. Como que foi esse processo para ti? Quanto tempo demorou para te montar as máquinas? E como é que foi os sentimentos assim que tu tinha nesse processo de e tu estava realmente sozinho fazendo essa construção? quando eu comecei, eu busquei um apoio num coletivo aqui de Porto Alegre, que é o Galpão Makers, né? Então, eles já tinham uma boa parte das ferramentas, que eu não precisaria investir nas ferramentas, né? Tinha um espaço para que eu pudesse desenvolver ali, e o melhor, né? Tinha um monte de gente curioso, né, que gosta do desafio de fazer as coisas acontecerem, né, de ver a coisa saindo do papel para a realidade, né? Então foi muito importante essa união ali, embora eu estivesse sozinho como Lixo, né? Na parte do trabalho, eu tinha todo esse apoio dessa rede ali, em termos de onde é que eu compro o parafuso com esse formato. Os Uhum. guris sabiam, sabe? Eles estão acostumados com esse tipo de coisa. E isso facilitou bastante, né? E foram 2 meses de trabalho, né? E sempre faltava só ligar a máquina. Não, agora só falta ligar a máquina, agora só aquela pressão da família, aquela pressão de tudo que é lado, né? Eu dizia, não, agora é só ligar que vai funcionar. E aí eu ligava e faltava alguma coisa, ou estragava alguma coisa, ou não estava funcionando. Então foram no final ali, o finalmente foi bem agoniante. Inclusive quando eu comecei, quando a máquina ficou pronta, né? Que não funcionava, tinha molde, tinha máquina e não funcionava porque eram detalhes, sabe? De tu colocar o molde antes de derreter o plástico e aí o plástico entrava duro no molde ou Sim. o molde estava gelado, coisas bem básicas assim da operação, né? Bem legal. E tive essa sorte, né, de ter esse coletivo aqui. Então eu vejo que, embora o open source seja uma situação que nos fornece toda essa informação, né, para a gente realizar as coisas, é importante ter tutores de open source, né, pessoas ao vivo ali, porque eu senti falta disso, eu senti falta de ter uma máquina para eu olhar, Uhum. de eu ir lá conhecer alguém que tivesse uma máquina dessas, para ver, tu fez isso aqui dessa maneira, tu fez dessa outra maneira, pô, que legal, sabe? Sim. Eu não tinha isso aqui no Brasil ainda, né? Acho que no Rio de Janeiro o pessoal já tinha construído umas máquinas, mas acabou que eu tive que me virar só no virtual. Então, hoje a Lixo, né, pensa um pouco mais nesse sentido, de estar divulgando, né, de estar auxiliando o pessoal que quer colocar as máquinas. Mas mudando um pouquinho de assunto, eu acho acho sensacional a tecnologia que vocês usam, né? Porque ela é muito
qualquer lugar, né, qualquer comunidade pode usar. Eu acho que ela é muito subestimada, essa técnica. Eu adoro ela, sabe? Eu, inclusive, gostaria de usar mais ela, porque eu acho que tem produtos sensacionais e é uma maneira de tu eliminar um plástico que é muito problemático, que é as sacolas. Exato. Porque é difícil a gente lidar com elas por conta do volume, né? Que ela É o volume do pequeno. plástico para tu transformar isso. Não, para tu transformar sacolinhas em um chaveiro, tu precisa de muitas sacolinhas, é muito trabalhoso o tempo para tu fazer isso. E quando tu utiliza essa técnica, né, de fusão do plástico ali com ferro, cara, e qualquer comunidade tem isso Exato. também, sabe? Então eu acho que isso é uma das coisas que eu gostaria de divulgar mais até. E eu acho que o pessoal subestima porque não tem a máquina, né? Ah, não tem a máquina. Mas para mim no mesmo, não muda em nada, assim, eu acho que é muito legal mesmo, sabe? Eu fico impressionado, assim, com o que tem de gente fazendo coisa muito legal, né? Só Exato. com um ferro de passar roupa, sabe? Exato. E uma máquina de E costura. muitas vezes as sacolas plásticas não são recicladas, até num processo industrial, elas são separadas à parte, não é muito um plástico de interesse, e é um plástico que existe em abundância ainda entre a gente, nas nossas casas. A sacola plástica ainda está circulando bastante. E o interessante é que ferro de passar é uma máquina que a maioria das pessoas tem, e também essa questão de que existe dentro principalmente no sul do Brasil, acredito que no Brasil inteiro existe muito conhecimento na área de artesanato, de costura, e eu acho que a possibilidade de resgatar também essas técnicas e valorizar essas técnicas localmente é a combinação perfeita para essa técnica de derretimento. Então, de um lado, a gente está usando o conhecimento das pessoas que já existem em fazer bolsas, roupas, moldes para roupas, e do outro lado, introduzindo um tecido diferente, que é o que a gente chama de tecido plástico. E aí tem a questão artística também, que vai na construção dos tecidos. Existem inúmeras estampas e formas de manipular o plástico, dando diferentes efeitos para os diferentes produtos. E eu acho que, assim, uma pessoa só não precisa saber fazer todas essas partes também. Então, digamos, tu tem ferro de passar, mas não tem a máquina de costura, ou não tem interesse na parte de desenvolvimento do design ou da artística, a gente, um dos nossos objetivos da Precious Plastic Santa Maria é unir as pessoas num projeto só. Então, uma pessoa coleta sacolinhas, outras derretem e fazem o tecido plástico, outra corta e faz o molde, outra faz a costura. E a gente pode ir junto fazendo o produto, não necessariamente dependendo de uma pessoa só ou de um lugar só, pode estar acontecendo em diferentes lugares da cidade ou da região, até mesmo entre cidades. Muito, muito legal, muito legal. E o, vocês fizeram um projeto também de casinhas, né? Uma época, Exato, então que era os começou ecoblocks, né? começou um movimento que a gente estava fazendo ecoblocos, que é, na verdade, os plásticos que são difíceis de reciclar, como embalagens de salgadinho, ou outros tipos de embalagens que não existem nomenclatura, ou que é um plástico que realmente não fica, não dá para derreter. O interessante é juntar todos esses plásticos no que a gente chama de ecoblocks, que é pega uma garrafa PET e bota esses plásticos dentro. Claro que vai ser muito difícil depois de separar e reciclar esses plásticos, então é importante colocar ali somente os plásticos que a gente realmente não quer ou que a gente não consegue dar conta. E aí, a partir disso, essa campanha que a gente fez um projeto para construir casinhas para cachorros abandonados, cachorros de rua ou até mesmo cachorros dentro da universidade, a gente se uniu com alguns alunos da Universidade Federal de Santa Maria e pessoas da Precious Plastic Santa Maria, membros da comunidade de Santa Maria. A gente começou a juntar um monte desses ecoblocos e fizemos o projeto da casinha dos cachorros. O status desse projeto é que a gente
não montou um protótipo de casinha ainda. A gente tem os ecoblocos, tem o projeto, mas foi uma desses projetos que aconteceu justamente quando começou a pandemia, e aí começou a meio ficar um pouco mais complicado da gente conseguir se unir. Então, meio que esse projeto, ele existe essa ideia, adoraria muito de no futuro ver isso se concretizar, porque existe esse potencial. Espero ver isso acontecer num futuro breve em Santa Maria. Acho que tem tantas coisas que podem ser construídas com esse tijolo de plástico. Casinhas para cachorro é um exemplo, mas pode ser feito, inclusive, até mesmo casas maiores ou composteiras ou como é que se Uhum. diz? Meu português está um pouco enferrujado. E para plantar flores ou fazer uma horta, dá para fazer Sim, um sim, jardim. canteiras. Canteiros, isso. Uma das coisas que eu gosto muito do Precious Plastic é isso, né? Diversidade de técnicas. Isso o pessoal me pergunta às vezes, né? Ah, mas por que tu não faz isso? Não, mas para fazer isso eu teria que ter todo um outro. Porque o plástico a gente consegue fazer tudo, né? Então, eu digo que desde 2018, quando eu comecei nesse processo, que eu já recebi de ideias, né? O pessoal sempre tem uma ideia, por que que não faz isso? Por que que não faz aquilo? Por que que não faz aquilo outro? E cada uma das coisas teria uma técnica diferente. Tudo é possível, eu digo, de fazer, né? Ah, dá para fazer isso? Dá para fazer. Tudo vai ser uma questão da técnica que tu vai usar e do custo que tu vai ter, né? Porque cada técnica tem um custo diferente. Mas isso abre um leque para que as pessoas, para que as comunidades possam adaptar o projeto ao que realmente importa para elas, né? Exato. Ah, gente, aqui a gente quer fazer dinheiro, então vamos buscar uma máquina que tem uma produção rápida, com um baixo custo energético, e aí a gente consegue produzir bastante produtos com um custo baixo, então a gente vai fazer dinheiro. Agora, a gente quer fazer casas para a comunidade, então vamos botar uma outra coisa que nós vamos fazer tijolo. Então aí a máquina é diferente, o molde é diferente, tudo é diferente. Tem como fazer? Tem, tudo tem como fazer. É só que não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, né? Que é Uhum. um dos problemas que eu tive, né, como negócio, essa questão de atirar para tudo que é lado, Sim, porque tudo dá vontade de experimentação. fazer. Vamos tentar fazer isso, vamos tentar fazer aquilo. Isso é interessante, até certo ponto É, é muito é, válido de experimentar, mas nesse processo daí é importante achar o que funcionou mais, o que é que realmente sim, estamos precisando ao nosso redor, aqui ao redor da tua comunidade. E interessante também essa questão do open source, das comunidades se unirem, é que a gente vai começando a mapear quem faz o quê, em qual lugar, e vai se recomendando. uhum, Então, de repente, alguém já tem um estabelecimento focado na produção de tijolos, e é logo ali em Santa sim, Catarina, ou logo ali, e a gente começa a fazer projeto junto, ou a se colaborar, ou vamos fazer tijolos, vai nessa pessoa aqui, vamos fazer o derretimento com moldes, vai nessa pessoa aqui. Estamos fazendo derretimento com plástico, tecidos, vamos fazer uma oficina com essas pessoas aqui. E aí a gente vai né, passando uma coisa que geralmente é centralizada nas grandes empresas, a gente passa a ter essa descentralização dos produtos, da informação, e a gente consegue que nem a gente se conectou aqui. Eu não te conheço em pessoa, na verdade, mas te conheço muito bem pelo trabalho que faz, verdade. que é inspirador, e aí já me sinto que a gente está na mesma comunidade, nós estamos na mesma missão, para tentar mudar um pouco as coisas, a forma com que a gente está fazendo as coisas. E além da reciclagem que a gente está fazendo, que é muito importante, mostrando como a gente pode fazer uma limpeza dos plásticos que já existem, é importante a gente também focar nas estratégias de como que a gente pode não utilizar mais os plásticos desnecessários, como as sacolas ou os plásticos que vêm na nossa comida. E, e aí tem que ter também, em paralelo com o trabalho que a gente faz, essa conversa, tipo, como que a gente vai prosseguir daqui para frente na nossa sociedade, na maneira com que a gente quer que o nosso futuro seja. A gente tem que
pensar em paralelo que essas reciclagens, elas não são a solução para a gente continuar produzindo. A gente tem que até mesmo achar formas de não utilizar o plástico mais dentro dessa conversa da reciclagem. Muitas vezes eu me senti sobrecarregada de plásticos no início dessa jornada, porque as pessoas ao meu redor estavam me motivando a fazer as iniciativas. Então, eu comecei a arrecadar plásticos que eu não conseguia dar conta. Então, estava na casa dos meus pais na época, então todo um quarto inteiro de sacolas plásticas e sacolas de colchão, e aí alguém achou mais não sei o que, não sei o que, e quando viu, eu quero todos esses plásticos são lindos, não vai ficar muito legal, mas aí eu chegava ali, eu ficava mexendo, não vou dar conta, será que isso não tá funcionando? Não vai dar certo, é muita coisa para Uhum. administrar com relativamente poucas pessoas. Então, essa jornada de fazer, eu não sei como é que foi para ti, eu gostaria de ouvir também da tua experiência assim emocional nesse processo. Primeiro, realizando, podemos fazer algo, que legal, vamos reciclar, temos uma luz no fim do túnel. E aí, a certo ponto, realizando percebendo que não, talvez aquilo tenha um impacto muito pequeno ainda na grandiosidade das coisas. Como que tu pensa sobre isso hoje em dia e como é que foi tua experiência? Quando eu era veterinário, né, voltando um pouco, eu trabalhava com animais marinhos. Ai, Então, uma das coisas que me incomodava era na reabilitação de, por exemplo, a gente ia atender um derramamento de óleo causado por uma empresa. Essa empresa teria, obviamente, que bancar esse serviço, ela banca o serviço, mas eu tenho que usar uma camiseta dela, um boné dela. Então, isso incomodava muito, sabe, o psicológico. É como uma grande indústria de plástico querer apoiar um projeto do Precious Plastic, sabe, e botar isso como propaganda, porque eu sempre tive muito cuidado com a questão essa da limpeza da consciência, sabe, a gente não quer ser um descargo de consciência, a gente não é isso, né, uhum, o Precious Plastic é um movimento que eu digo que ele surgiu, porque o plástico surgiu dentro da indústria já, né, não existia o artesanato com plástico, ele era muito limitado até pouco tempo atrás, ele era tu cortar e colar, né, a gente não transformava o plástico uhum, realmente, né, como a gente está fazendo. Então, isso eu vejo como o processo da humanidade. A gente tinha marcenaria, né, que começou muito antes da indústria moveleira. Né? A gente tinha o serralheiro lá fazendo uma coisinha com metal, fazendo, né, umas espadas, fazendo escudo. A gente tinha o pessoal trabalhando com metal muito antes da indústria do metal. uhum. E o plástico a gente não teve esse momento. O Ah, plástico é, surgiu na indústria. verdade. Hoje, infelizmente, o plástico está na natureza. Uhum, Então é normal, eu acho que é fundamental que comece a existir essas pessoas que queiram transformar aquele plástico em coisas interessantes. A gente vai precisar disso, né? A gente não tem como resolver o problema agora, sem ter esse outro lado, né? Que é o lado de reduzir a produção de plástico, né? E quando a gente fala na redução, uma das coisas que me preocupa muito é que ainda hoje todos os sistemas que tem de análise de ciclo de vida do produto que mensuram e que comparam impactos, né, o impacto de um copo de plástico com um copo de papel, ele não considera o impacto no oceano. Então, uhum. todos os sistemas, todas as grandes empresas estão usando sistemas que justificam o uso do plástico, porque elas tiram, né, da equação um dos maiores impactos do Sim. plástico, que é esse impacto no oceano, que é muito difícil de mensurar mesmo, né? Não é uma conta simples a se fazer. Mas, então a gente tem que buscar isso, né? Tem que, talvez, também divulgar que isso é assim, porque a maioria das pessoas não sabe, né? De que esses sistemas. Então a gente se conforta, a gente diz, não, mas é melhor uma sacolinha do supermercado do que eu levar uma eco bag de tecido, porque o algodão gasta muito mais água e tudo. E esquece desse outro lado, do plástico não se dissolver na água. Então ele está ali matando o bicho, ele está ali tapando o fitoplâncton. Então a gente fala hoje de aquecimento global, de produção de carbono e um monte de coisa, e esquece que as ilhas de plástico elas estão sufocando o fitoplâncton, que não está fazendo o papel dele, né, de fotossíntese e transformando esse carbono em oxigênio. Então a gente está
é um tiro no pé muito forte isso, e a gente precisa estar explicando essas coisas para as pessoas. Então, eu sempre tive muita preocupação em não ser o descargo de consciência. Ah, agora o Leco vai reciclar tudo. Leva lá para o Leco que ele recicla. Uhum. Sabe? Ah, eu tenho uma empresa que faz isso. Ah, vou te dar todos os meus plásticos, então, das camisetas que eu compro, e aí eu faço não sei o que, então vou te dar todos os meus plásticos para fazer alguma coisa. E eu, no início, eu me sentia responsável por isso, sabe? Eu queria, porque partindo da possibilidade que eu tinha como reciclar todos os plásticos, todo mundo que me procurava, eu acabava dizendo sim, não, dá, sim, traz, sim, traz. E realmente eu acabei ficando sufocado, que nem tu. Até que eu resolvi, ó, eu vou usar hoje o PAD, que foi o que eu melhor me adaptei, né? Uhum. Busquei as fontes dele para tocar como empresa, porque senão a gente não consegue, a gente fica muito louco e realmente triste, né? Porque tu Sim. realmente vê isso. Eu sempre digo, pessoal, ah, como é que tu consegue os plásticos? Eu sempre disse, eu nunca pedi plástico para ninguém, porque eu sei que o dia que eu disser tragam um plástico para eu reciclar, eu não vou conseguir dar conta. Eu já não consigo dar conta, né? Sim. Sem estar pedindo, assim, Aham. só com o que o pessoal leva de forma espontânea e tudo, a gente não consegue reciclar tudo, né? Então, tem bem isso, né? A vontade de buscar projetos maiores, mas principalmente de buscar multiplicar esses processos, esses projetos, né? Eu vejo assim, eu vejo que o Precious Plastic ele só faz sentido não em larga escala, mas em baixa escala, mas em Grandes quantidades. vários lugares. Toda comunidade tem que ter um container com algum tipo de máquina transformando aquilo em alguma coisa. E com certeza a gente não consegue dar conta do momento que a gente está vivendo, desse padrão de vida, de uso de plástico que a gente tem. É impossível dar conta, nem com a reciclagem industrial se dá conta, né, Sim. Mari? Então, Tanto que a falando aí de maioria quatro do por plástico cento não é reciclado, na verdade, ele está é, sendo descartado. é, Acho que somente uns 4% do plástico realmente vai e volta para o ciclo inteiro. então, tu Não é imagina, muito. não, é muito pouca coisa. E uma outra coisa que me incomoda às vezes é que a gente traz eufemismos, né? Ah, vamos chamar de resíduo agora, porque é um resíduo porque a gente pode utilizar. E a gente, nessa enganação do eufemismo, a indústria está botando plástico a full e 4% é resíduo. Os outros 96% são lixo. Estão por aí poluindo, em algum lugar, ou na terra, ou no mar, ou na montanha, é lixo, sabe? A gente tem que falar que é. A gente não pode ficar passando paninho assim, dizendo, não, tem a reciclagem, porque mesmo todo o plástico da melhor qualidade que pode ser reciclado, só 96% é reciclado. Só 4%, né? 96% não é reciclado. Sim. Então é muito preocupante, né? A gente se assusta quando a gente começa a olhar esse universo, é realmente assustador, né? Mas aí a gente tem que respirar fundo e pensa, bom, vou fazer o que eu posso, Sim, né? e as coisas que E daí podem que ser surgiu, feitas né? é se unir com as pessoas que já estão fazendo coisas similares e tentar buscar fazer um efeito assim de multiplicação, trazendo mais pessoas para esse entendimento. E aí a questão da educação é muito importante, a questão da gente gerar conversa, de buscar alternativas e de se apoiar localmente. Fico pensando assim, como que tá a questão em Porto Alegre, as coisas que te trazem esperança que a gente consiga transitar para uma economia onde o plástico não seja descartado. Existem algumas coisas que tu pensa, se a gente motivar mais esse tipo de coisa aqui que eu vejo que está crescendo, ou se a gente tentar fazer, o que que a gente poderia fazer para tentar dizer assim, a gente não quer o plástico mais assim nos nossos produtos. A gente vai trabalhar em reciclar ele, fazer uns produtos bem legais que a gente realmente precisa e fora isso usar o plástico somente para as coisas que são realmente necessárias, por exemplo, na área médica, alguma coisa assim. É, é um trabalho muito grande e eu acho, no meu ponto de vista, que sem legislação isso não vai funcionar. Porque o plástico tem a questão do valor, né? Ele é muito barato. Então, ele é muito barato. Por exemplo, um produto, um chocolate embalado num papel, ele vai durar 3 dias numa prateleira. Se tu botar ele num plástico que nem mal consegue reciclar, né, os BOPP, aqueles os laminados, ele vai durar 6 meses na prateleira. Então, economicamente, tu não consegue competir Né? com um cara que tem um produto de 6 meses de prateleira
porque tu tem consciência e tu quer usar um papel ou algum outro material. Tu não consegue competir com ele. Então, enquanto não, o Estado não regular essa diferença, a coisa vai continuar acontecendo assim, né? E, e acho que é isso, não tem muito como mudar. A gente tem que vir no dia a dia, trazendo essa consciência das pessoas, como tu falou, né? A educação é fundamental para que as pessoas se deem conta do impacto disso. A gente esquece esse impacto, porque o impacto está lá longe. As ilhas de plástico, a gente não enxerga elas todo dia. A gente enxerga o lixo e vai acostumando com aquilo, né? A gente vai acostumando até com pessoas em necessidade. O nosso cérebro vai acostumando para que a gente vai indo. Então a gente tem que trazer, tá sempre lembrando as pessoas, a gente tem que estar sempre espetando, né? Que olha aqui, olha esse monte de plástico, olha esse monte de coisa, né? Mas nessa ideia de multiplicar, né, o número de lugares que estão trabalhando, porque eu acho que a gente tem que trabalhar essas duas pontas, a gente tem um desequilíbrio de balança, a gente produz muito plástico e recicla muito pouco. Então a gente tem que parar de produzir e aumentar a reciclagem. Uhum. É uma das formas de aumentar a reciclagem, porque o processo do Precious Plastic, ele aumenta não só, ele não, o impacto em termos de volume não é grande, mas em termos de circularidade do plástico, ele é muito grande, porque como a gente separa plástico por plástico, a qualidade do nosso produto ela é praticamente a mesma, sem contar que a gente ainda pula uma etapa de derretimento, né, porque a gente já sai do material direto para o produto. Então, a gente não transforma ele em pellet para depois transformar em produto. Então, só nisso daí a gente já está tendo um ganho muito grande. Então, a gente tem que aumentar o número de pessoas fazendo isso, né? E aí que surgiu o Semente do Plástico, né? A gente tentou vários projetos, né? A gente, desde que começou, a gente queria muito levar essas máquinas para funcionar realmente com uma comunidade, uma equipe maior. E aí o pessoal, então vamos fazer um projeto aqui, né? Quanto tu cobra para construir as máquinas? E aí eu comecei a me dar conta de que não era por aí o caminho, sabe? Eu acho que a gente tem que ensinar as pessoas a construírem as máquinas. Uhum. Porque aí se a máquina estraga, ele sabe arrumar. Se o Sim. negócio começa a melhorar bastante, ele pode fazer outra máquina e aumentar a produção. Então a gente foi muito mais difícil, né, fazer o projeto dessa maneira, mas eu vejo que ele está muito mais bem embasado, né, do que se a gente tivesse simplesmente comprado as máquinas e deixado lá para a comunidade, ali na Santa Terezinha. E o mais louco, tu falou ali da pandemia, né, que tu acabou parando aquele projeto. Esse projeto do Semente do Plástico, ele foi escrito antes da pandemia. Então, tu imagina os valores, né? A gente conseguiu uma verba, só que essa verba já não tinha mais como realizar o projeto. Só que a gente não queria dizer assim, nós não conseguimos realizar, então nós vamos devolver e não vamos. A gente vai dar um jeito de conseguir verbas de outros Apoios. colaboradores, né? Então foi a gente conseguiu o apoio de várias instituições, né, que acreditaram no projeto, né, acreditaram no trabalho do Vila Flores, já de tempos, acreditaram E no desenho quais da são, coisa em si. quais são os Hum. produtos que são mais feitos por essas máquinas que vocês já montaram? A gente está com a injetora agora, né? Então ela faz coisas pequenas, né? Uhum. Eu gosto bastante, né, desse formato, que eu penso que a gente consegue multiplicar bastante, né? A gente consegue fazer bastante coisa. E isso, em termos de retorno financeiro, é interessante, né? Se a gente pensar chaveiro, né? A gente faz bastante chaveiro, a gente faz aquele suporte para abrir o livro, sabe? A gente sempre tenta pensar uma coisa que a pessoa possa usar para o resto da vida, né? Tem esse detalhe, não dá para pensar, Uma coisa tirar o descartável. descartável e transformar numa outra coisa descartável mais bonita, sabe? Então a gente tenta pensar esse tipo de coisa. Então, puxadores, né? E vem tentando agregar valor, né? Para isso. Então, foi toda uma bagagem de construção da Lixo, né, que a gente trouxe para o projeto do plástico. Então, ainda hoje, porque a gente está na segunda etapa do Semente, tá? A primeira etapa foi a construção das máquinas, né? Então, os jovens da comunidade que construíram as máquinas, né? Eles construíram um Quanto triturador tempo e a demorou injetora. para Foram montar? 4 meses. Aham. Foram 4 meses, 2 dias por semana, né? A gente tinha dois encontros semanais só, Ah, tá. então, claro que isso demora, acaba atrasando bastante, né? Mas foi super enriquecedor para eles, né? A parte de ferramentas, eram pessoas que nunca tinham pego uma furadeira, feito um furo na parede, sabe? Então, tu fazer os furos, soldar a máquina, serrar o ferro, todo esse processo, a parte elétrica mesmo, ligar os fios, conectar, o que é o que, sabe? Ninguém fica expert nisso, mas a ideia do processo é que eles percam medo de errar
Uhum. percam o medo de tentar e entendam, né, de que existem, né, procedimentos de segurança que tu, utilizando esses procedimentos de segurança, tu pode utilizar coisas que tu considera perigosas sem ter problema nenhum, né? Então, essa foi a primeira etapa. E com as máquinas, a gente ficou o primeiro semestre arrumando o container, né, fazendo parte elétrica do container, deixando ele habitável, né? E aí a gente colocou as máquinas no container e veio uma outra turma, com alguns da primeira turma e outros jovens que entraram nessa segunda etapa. E aí sim, uma etapa mais de produção, de buscar produtos, de entender como é que o negócio funciona mesmo, né? E junto com isso apareceu um projeto do Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul, Hum. porque eles estão se mudando para uma quadra da Vila da Santa Terezinha. Ali. É meia quadra, meia quadra de um lado e meia quadra do outro, sabe? Aham. Muito próximo. Então, a proposta deles do museu se conectar com a comunidade, né? De não ser uma coisa isolada. E aí a gente juntou os projetos. Então, eles tiveram uma boa parte desse semestre aulas mais voltadas para essa área, parte artística, porque isso é uma das coisas que valoriza, né? Quando a gente pensa em transformar um objeto, tampinhas de plástico, um objeto que vai ter valor agregado, a arte é uma saída maravilhosa, né? E dentro disso surgiu agora, acho que vai ser um dos primeiros produtos que a gente vai fazer com eles, do Eduardo Srur, é uma boia salva-vidas escrita Arte Salva. Ai, que Né? lindo! Então a gente fez uma boia pequenininha, né? Ele fez uma performance, acho que ele invadiu o Congresso lá e jogou um monte de boia no espelho d'água ali do Congresso Nacional, né? Então, e aí ele tem essa peça de arte, né? E a gente vai fazer essa e talvez mais alguns outros produtos também, uma caçamba. Isso tudo vai ser vendido no Museu de Arte Contemporânea e vai Que reverter em renda legal! para o pro projeto. Que máximo! Então, são conexões, né, que se fazendo ali e é muito legal. E tu vê, claro, a gente gostaria de ter a equipe fechada, uma coisa mais produtiva e tudo. Então, a gente teve que alinhar expectativas, porque também são 2 dias por semana. Então a gente não pode pensar num negócio, ele é um negócio educativo ainda, né? Os jovens, a maioria deles é menor de idade, então é bem de educacional mesmo o projeto ali. Eles estão aprendendo as coisas, só que o nosso intuito é que isso vire uma empresa, uma cooperativa, algum formato onde eles sejam os verdadeiros donos daquele negócio, né? Uhum. Então a gente tem trabalhado nesse sentido agora, de montar isso como um negócio. Vai ser o próximo passo, provavelmente. Agora eles já sabem produzir, já tem Sim, já vários tem ali que já sabem. experiência. Eles estão fazendo, estão injetando. Às vezes dá um probleminha aqui, outro ali, mas eles estão super se virando tri bem ali já. Que Sabe? ótimo! Então agora a gente fez esse próximo passo. A gente tentou trazer sempre com um grupo, com núcleos, né, de comunicação, núcleo de negócios, núcleo de produção, né, para que o núcleo de organização do container, e aí todos eles passaram por todos os núcleos para ver qual se encaixava em uma área, ou mais numa área, mais na outra, né, que cada um se despertasse, né, pela área, que tivesse mais afinidade, para que a gente construa esse negócio coletivo ali com eles, né, dentro E como é que da Via funciona Santa a Teresa. parte de, por exemplo, da criação dos moldes? E existe um processo de modelagem 3D das peças e depois é feito no molde? Como que é esse processo para vocês? Depende. O molde de chaveiro é uma coisa mais simples, que a gente já tem alguns formatos, né? A gente já tem essa experiência de estar fazendo esses moldes. Então, isso para mim foi uma das principais revoluções do Precious Plastic em termos de recurso, né? Que é a questão dos moldes. Porque Uhum. uma matriz industrial ela custa 15 mil, 20 mil, porque ela tem muita tecnologia envolvida, muito material envolvido. Então, para tu fazer chaveiros, gastaria 20 mil numa matriz. Então, tem que fazer no mínimo chaveiros, né? Para que aquilo Uhum. compense. Então, não encaixava com esse universo. Quando o Uhum. pessoal descobriu o acrílico para fazer Ah, moldes, tu consegue fazer com o corte laser no sim. acrílico. Então, o preço do molde hoje é 250, 260, R$ 300, dependendo do Uhum. tamanho dele Ah, e tá. do tempo de engrave, né, do
do laser ali. E aí a gente começou a fazer assim, então, para esses moldes de chaveiros, é uma coisa mais simples. Eu faço um desenho em 2D mesmo Uhum. e mando para. Só Pro que eu, corte a eu mando laser. entre aspas, né? Porque como as configurações são diferentes, porque não é uma gravação normal de laser, ela tem que ser mais aprofundada. Então são outras configurações da máquina. Então tem que estar junto Ah, ali para, funciona assim, não, então tu aumenta a tira o força, diminui a material, velocidade. tu vai tirando o material ao invés de fazer camadas tu poderia Eu fazer faço camadas. camadas? Sim, eu faço camadas. Mas quando é uma logo, por exemplo, a gente retira o Ah, material. entendi, para ficar Então uma é uma textura. camada do formato Aham, e uma camada da logo, né? aham. Em cima da Que outra. máximo. Né? Eu consegui fazer algumas peças mais elaboradas também, né? De tipo um vasinho, algumas coisas maiores, com mais Isso. camadas, também funciona. Aham. Né? Também funciona legal. Que máximo, E é interessante. mais ou menos esse pensamento. Então, a O molde. temperatura de derretimento do acrílico é mais alta do que os plásticos que estão sendo derretidos. É, Hum. é. Só que já para produtos grandes, tipo, com muita quantidade de plástico, o acrílico já sofre um pouco, Aham, fica porque mais aí quente. demora até que o plástico volte à temperatura e esse trabalho de ficar muito tempo ali aquecendo, às vezes danifica o molde. Né? E aí já o molde das boias, tá, Mari? A gente já fez um molde um pouquinho mais elaborado, né? Porque é um formato diferente, né? A gente tem um formato 3D, a boia com as letrinhas ali, a parte que vai com as cordinhas. Então aí sim, aí foi feita uma modelagem 3D, Uhum, né? E em cima dessa modelagem 3D foi feito o molde com uma CNC e alumínio. Né? uhum. E também é um processo diferente porque o pessoal que faz isso nunca fez para uma máquina Da da Precious. Precious Plastic. Né? Então, essa a conexão, né, como é que eu conecto esse molde, como é que entra, por onde sai, Aham, isso ainda tudo são coisas aprimoradas, né? A gente sim. vai fazendo de um jeito, vai fazendo do outro, a gente está aprimorando esses detalhes. Assim. Muito interessante. Mas tem sido E, legal. Não, o fato do custo ser baixo é legal porque conecta negócios pequenos. Quando a gente pensa numa rede local, né, tem uma pessoa que quer fazer 50 chaveiros para entregar no final de aham, ano. Só que sim. ele quer chaveiro com significado, um chaveiro que tem algo além do que mandar comprar chaveiro da China e fazer uma serigrafia em cima, né? Então, a gente consegue, como o custo do molde é barato, a gente consegue atender negócios pequenos também, né? Acaba ficando um custo Fica mais que personalizado e possibilita, né, também esses passa negócios. muito a mensagem É, adiante. Acho que essas peças pequenas têm o é, poder de gerar conversação entre as pessoas. As pessoas sim, olham, tipo, ah, sim. isso foi de plástico, tu consegue atingir um Uhum. número bem grande de pessoas, e aí acho que dependendo da forma com que aquele produto é distribuído, talvez venha com um papelzinho que diga algo mais, ou a pessoa vai procurar quem que fez e vai achar mais informação. E aí é ali que existem as grandes oportunidades das mudanças que a gente precisa, porque a gente precisa se unir e se apoiar para cuidar dos solos, para cuidar cuidar da retirada do plástico do meio ambiente, achar alternativas de coisas para a gente não usar o plástico, de repente apoiando pessoas locais, produtores locais, a gente consegue comprar coisas sem o plástico. E aí agora eu tinha uma coisa na minha mente sobre as coisas pequenas. Acho que seria interessante pensar em designs que sejam modulares. Então, se tu tivesse uma pecinha pequena, mas que ela se encaixa uma na outra, tu consegue fazer uma peça maior com aquelas pecinhas pequenas. Eu Sim. acho que isso seria interessante de se pensar. Aham. Não, é legal, é legal. Tem um monte de exemplo, né? Ah, até falando nisso, né? Tu chegou a trabalhar um pouco com o pessoal lá na Holanda, né, Mari? Então, Na parte sim. de. Como é que foi ali? Bom, primeiro eu consegui fazer uma visita. Conta um pouquinho aí dessa experiência. Tá, bom, em 2018 eu estava no Brasil por 6 meses, que foi quando eu comecei a fazer as coisas do Precious Plastic Santa Maria. E aí eu fiquei assistindo todos os vídeos da Precious Plastic, achando o pessoal muito bacana, tipo, meu sonho era conhecer eles. Aí, na verdade, acabei indo morar na Holanda, que era bem pertinho de onde eles tinham era um galpão grande que tinha na época, que tinham todas as máquinas, acho que de lá que eles estavam fazendo a filmagem.
E aí eu visitei lá, conheci o pessoal, consegui ver produtos de outros precious plastics ao redor do mundo inteiro, e ali meio que surgiu uma conexão. E depois de um tempo eu trabalhei com eles, mas era mais na parte de desenvolvimento de conteúdo digital. Então era pegando os vídeos que eles já tinham gravado e fazendo vídeos menores para passar informação adiante, ajudando na construção das redes sociais e tudo mais. Então eu fiz parte do grupo nesse sentido, dando esse apoio nessa parte aí, que me fez também crescer um monte, entendendo como que funciona, como que eles estavam se organizando internamente, as coisas que eles estavam Sim. fazendo, por exemplo, viajando ao redor do mundo inteiro, ajudando outros estabelecimentos a serem fundados. Foi mais ou menos assim a experiência que eu tive quando eu estava lá na Holanda. E de lá eu continuei fazendo os produtos da Precious Plastic, derretimento de tecidos, e lá eu meio que percebi que as sacolas, o plástico que tinha ao redor para se trabalhar lá era bem diferente do plástico que a gente tinha no Brasil. Hum. As sacolinhas plásticas que a gente tem no Brasil são muito boas para fazer o derretimento caseiro, esse que a gente faz, porque ela é super maleável e se transforma num tecido maleável e dá para colocar várias cores. Já os plásticos que a gente tinha na Holanda, como essas sacolinhas são proibidas, não se dão sacolinhas plásticas em mercados, tanto aqui nos Estados Unidos quanto lá na Holanda. Mas aí tu pode comprar uma sacola, uma sacola mais grossa, tipo uma sacola de loja, algo assim. E aí, aqueles plásticos, daí existem várias sacolas de diferentes tipos de plásticos. Às vezes, os plásticos já são reciclados e aí não tem uma nomenclatura. Então, foi um pouco difícil de conseguir o mesmo padrão de produtos. Às vezes, os plásticos derretiam legal, às vezes, não misturavam muito bem. Então, foi interessante de ver que em diferentes lugares do mundo a gente tem acesso a diferentes plásticos. Então, hoje em dia eu estou trabalhando na universidade com desenho industrial aqui nos Estados Unidos. Inclusive, a galera já fez um abaixo-assinado, os alunos querem que a gente monte as máquinas do Precious Plastic lá no departamento do desenho industrial. Acho que a gente vai começar a fazer isso semestre que vem, seria muito legal. Se a gente for fazer isso, eu vou entrar em contato contigo para pedir algumas dicas de por onde começar. Mas Uhum. eu propus para os meus alunos da gente fazer luminárias de plástico reciclado com essa técnica do derretimento com plástico e ferro. E os alunos diziam que não tinham plástico, que não existia essas sacolinhas. Então ninguém tinha o plástico, apesar de a gente saber que o plástico está ao nosso redor. Então eu achei assim também foi uma coisa interessante de ver que não tinha, os alunos não tinham aquele plástico que eu estava sugerindo, aquela sacolinha Aham. fininha. Claro que a gente achou daí o plástico dentro da universidade, existe distribuição de materiais, rolos de plásticos maiores, então a gente teve que olhar por um outro lado, assim, de onde achar aquele material. Muitas vezes aqui está sendo utilizado papel em vez do plástico, sacolinhas ou embalagens de comida que na verdade são as nossas árvores e não é necessariamente a solução também. É, tem que ter, tem que usar com responsabilidade, né? Independente do material, né? Essa é a descartável, é muito complexo, né? Exato. As coisas, a gente, é tanta energia que a gente coloca nas coisas e aí simplesmente chega ali e descarta no final, né? Então, Eu acho que para é, quem está no Brasil e está interessado em fazer essa reciclagem do plástico, acho que aproveitando que existem muitas sacolinhas por aí, seria legal de juntar todas elas para fazer tecidos plásticos. E espero que a gente não tenha mais elas no futuro, então vamos aproveitar agora essa fase e vamos juntar todas elas antes que a gente não tenha mais, e aí vai ser tipo o melhor dia de todos. Mas a gente faz coisas boas com o material que a gente já tem, que na verdade são os nossos recursos do nosso futuro, que a gente já extraiu do meio ambiente. A gente tem que manter eles no nosso círculo, rodando nas nossas comunidades, aquele material que imagina para fazer um plástico
é um material super poderoso o plástico. Da onde que ele surge? É uma coisa lá do óleo que é transformado num material tão resistente e prático para muitas coisas. É. Não, eu digo que ele é bom de tão ruim, ele é ruim de tão bom que é, né, o plástico. O problema Exato. do plástico é uma das maiores qualidades dele, que é durar muito, né? Mas é isso, a gente tem que estar. E engraçado isso, né, dos recursos locais. E isso eu acho lindo no Precious Plastic. Porque é tanta ferramenta, tanta gente conectada, que tu chega num lugar diferente, tu percebe que tu não tinha exatamente a mesma condição, mas teria como utilizar outra coisa, buscar em outro, né? Tu tem que buscar essa e adaptar, né? Por isso que eu desacredito um pouco nessa reciclagem centralizada, onde tudo vai para um lugar e dali vira um plástico industrial de novo. Eu acho isso muito louco, sabe? Isso não tem como funcionar na minha cabeça. Né? Sim. A coisa Não ela tem está que ser funcionando, segmentada na porque as coisas verdade. são diferentes. É uma teoria, mas É, não, não não, está não sendo. funciona. Senão não teria esse problema. Não, não. É. A gente tem que tá distribuindo isso, né? E aí a coisa vai. E também a questão dos valores, né? Isso que eu vejo muito legal ali quando a gente fala na semente do plástico, porque eles, se tu for vender o plástico, a tampinha, por exemplo, separada, hoje deve estar custando uns R$ 3 o quilo, né? Com 1,5 kg, né? Com R$ 4,50, a gente faz 100 chaveiros, vende cada chaveiro por R$ 15. Então, nós estamos falando de R$ 1.500 ao invés de R$ 4, R$ 4,5, porque a grana mesmo da reciclagem do plástico, ela está lá na ponta, não é nem porque a gente sabe que não é viável economicamente a reciclagem industrial. É. Sabe que o cara não está ganhando rios de dinheiro, ele está ganhando porque ele pegou uma grana do governo com baixo custo, vai jogar, vai acabar montando outra empresa ou fechar aquela empresa, sabe? Então a gente sabe que funciona mais ou menos assim. Ninguém ganha milhões de reais, nem o cara que compra o plástico para revender, nem o cara que derrete o plástico para fazer pellet. A escala tem que ser tão grande para que realmente aquilo compense que, por incrível que pareça, a gente não tem a escala necessária, né? A gente não consegue chegar na escala, é uma conta meio louca ali. E o verdadeiro ganho está na indústria, que vai comprar uma matéria-prima barata, o plástico reciclado, e vai fazer um produto. Então, todo o lucro dessa operação, né, de retransformar o plástico, ficou lá na ponta. Quando a gente traz isso para uma comunidade que já trabalha, né, já tem um envolvimento com recicláveis, nós estamos transformando assim, ó, o ganho deles, sabe, é legal. A gente fez algumas experiências de feira, né, com o pessoal, e eles ficaram impressionados com o quanto de dinheiro que se ganhou em 2, 3 horas conversando ali com as pessoas, sabe? Sim, sobre uma É um coisa trabalho super diferente, importante. uma coisa super importante e os caras, eles ficaram impressionados. A carinha deles, assim, quando a gente fez, né? Porque a gente faz uma divisão muito legal, muito justa, eu acho, né? Que são as bolinhas. Então a gente tem os dias de trabalho. Quem foi no dia de trabalho ganha uma bolinha. Aí a gente conta Ah, todas as bolinhas e divide pelo valor que gerou aquele trabalho. E que aí cada legal. um ganha o seu número de bolinhas. Então ficou muito simples, sabe? Muito fácil de entender e bem justo, né? Quem foi ganhou, quem não foi não ganhou, mas todo mundo ganha de certa forma o mesmo preço por hora, né? Nesse sentido, né? Sim. Então é um E aí sistema vão bem legal que a gente tem se utilizado. inventando novos sistemas também, até mesmo da recompensa do trabalho. E esse É, trabalho vai muito além também, porque a educação que existe ao redor das pessoas que estão envolvidas nos projetos é uma mudança de vida praticamente, quando tu percebe que aquela transformação existe, que ela é possível e que gera valor dentro da comunidade. Eu acho que olhando para o futuro é importante iniciativas se unirem. Então, por exemplo, eu não me vem na cabeça assim que máximo que seria se os alunos do desenho industrial pudessem criar produtos para as comunidades que já têm as máquinas. Tem tantas universidades também localmente em Porto Alegre, região, que tem departamentos de engenharia principalmente eu falo do desenho industrial porque é uma profissão que a gente tem que. Eu sou do desenho industrial, então eu penso que tipo de produto que a gente precisa no mundo, a gente não precisa de produtos novos. Então é importante a gente também ter esse foco, quem tem treinamento em design, pensar o que é que
a gente realmente precisa e vamos focar nas iniciativas que estão realmente ajudando as comunidades e o planeta. Então, fico pensando assim nos modelos de produção que tu mencionou, que são acho que principalmente focando no molde simples, que sejam acessíveis de Uhum. fabricar, acessíveis em termos de valor e também de maquinário. Então, eu achei muito interessante que tu está usando o corte a laser, que é uma coisa super. É uma máquina simples, ela tem de fácil acesso, várias cidades têm corte a laser. Aí eu fico pensando o que poderia ser feito a mais com essa, e não somente os chaveiros são ótimos objetos de conversação sentimentais, mas o que mais? Eu não tenho resposta, mas o que mais que a gente precisa em termos de comunidade, em termos de produtos que possam também talvez ainda fomentar mais ainda essa transição que a gente precisa. Por exemplo, potes de planta, para a gente replicar as plantas que a gente tem, ou composteiras, até mesmo material de construção para casa, azulejo, coisas assim, que a gente pode buscar Puxadores, né? alternativas. Eu acho que o puxador é uma coisa bem legal, porque Puxadores, é um produto que é caro, ele é super caro, sabe? Tu vai comprar, tu faz um armário, tu vai ver o preço do puxador, tu te apavora, tu tem que botar 10 puxadores. Então ele tem um valor agregado legal também, é e tem como fazer coisas bem muito bom. bonitas, né? E peças únicas. E a gente tem, isso é uma loucura do Precious Plastic também, que a gente não comentou. Mas o plástico ele foi inventado para padronizar, né? Porque a madeira tu não consegue padronizar, fazer tudo igual. Então, uma das novidades do plástico era que tudo era exatamente, perfeitamente igual. E o Precious Plastic ele quebra esse paradigma Sim. porque nenhum produto fica igual ao outro, né? A gente não E consegue as, replicar muito, por mais que a gente tente, né? e A as, gente acaba não E conseguindo existe uma replicar. estética nova também para esse plástico. Agora a gente está trabalhando com a possibilidade da mistura de cores de uma forma que não é muito explorada pela indústria. Acho que a gente nunca vê assim um exemplo do tipo de textura que a gente consegue com esse plástico reciclado, onde a gente bota várias cores junto e parece que fica como se fosse uma pedra, uma árvore. Acho que vou Uhum. continuar pensando muito nessa técnica do corte a laser e pensando como que podem se fazer produtos modulares ou produtos que a gente faça peças pequenas, mas que botando eles junto fique um volume maior. E vou ficar pensando nisso basicamente, tentando pensar que tipo de coisas que podem ser feitas com isso. É um caminho sem volta, né? A gente começa a inventar coisa e é muita coisa, muita coisa, muita coisa. Hoje eu vejo assim que a gente tem que buscar simplificar, sabe? Eu estou tentando hoje puxar uma coisa que a gente realmente simplifique e daqui a gente vai embora, sabe? Uhum, E esse caminho que a gente achou aqui com o semente dessa parte artística, eu acho que é muito legal. Até pelo pouco tempo que a gente tem de produção, produzir esses produtos que, mas para que serve isso? Não serve para nada. É arte, sabe? Para que vai servir essa? Para mim, né, uma boia escrito arte salva, para mim serve como um lembrete, né, da importância da arte, do como a gente não consegue viver sem arte. das Mas as pessoas mensagens. buscam muito essa questão da utilidade. Para que serve isso? Para que isso vai servir? Uhum. Mas um chaveiro não é útil, sabe? Precisava de uma coisa mais útil. Aí tu faz um chaveiro com abridor de garrafa, já, agora sim é útil, sabe? Sim, Então, então a gente vem buscando, né, essas coisas. Mas a questão dos chaveiros mesmo, né, eu lutava muito comigo, porque eu pensava, mas chaveiro. Só, cara, hoje eu vejo que tu tem como montar um negócio em cima disso. Né? E isso é sim. difícil no universo plastic. É tu conseguir equalizar tempo de trabalho, né, e valor gerado. Porque Uhum. ou tu vai ter uma coisa que tu vai demorar muito para fazer, para ter um super valor agregado que tu talvez não consiga vender, né? Ou tu faz uma coisa muito simples que várias coisas, por que que tu não faz isso, não faz aquilo? Cara, não, sabe, isso não vale a pena, né? Isso é Sim, tão barato comprar tu não tem como competir com a China em algumas coisas, sabe? Não só com a sim. China, mas com a produção industrial mesmo de plástico, sabe? Porque o pessoal quer, tem consciência, sabe que é legal e tudo, mas cara, na hora de botar o dinheiro na mesa,
não é bem assim, sabe? Se tu tiver que comparar, tu vai comprar 20 vasos para tua casa e tu vai comprar um vaso muito mais caro, as pessoas acabam comprando o outro, sabe? Pensa, ah, isso aqui faz o mesmo papel daquele outro ali, vai custar bem menos. Sabe, é Sim. difícil. São pouquíssimas as pessoas que já evoluíram ao ponto de realmente pagar bem mais por um produto. Tanto que tu, se tu vai ver no super ali, muitas coisas que são orgânicas ou tudo mais, e tem um valor mais alto, as embalagens são menores. Uhum. Porque a pessoa consegue comparar e vai pensar, ah, vou gastar 5 também e vai ser orgânico, vem menos. Mas o que ela tira de dinheiro do bolso é a mesma coisa. Então, Sim. equalizar isso, Mari, é uma coisa muito, muito complexa, é muito legal, sabe? Então, eu acho que além do produto em si, tem essa questão de equalizar o que a gente consegue fazer com que o negócio seja viável, né? Sim. Então, esse é um dos desafios que eu vejo assim pela frente pro Precious Plastic como um todo. Muita gente começa emocionado, né? Começa muito animado, só que o mercado te bate sem piedade, né? Ele não tá nem aí que tu é legal, que tu está fazendo um trabalho legal. Quanto é que custa isso? Consegue produzir 10 mil? Ah, uma vez uma empresa grande nos procurou para fazer um projeto. Ah, gente, nessa primeira leva seriam 50 mil chaveiros. Não tem como. Não é impossível. Só que vocês não estão entendendo o que é esse processo. Não tem como fazer 50 mil peças em um mês. Não Aham. existe isso existe na indústria. Então o pessoal confunde um pouco, sabe? Isso aqui não é uma indústria de plástico reciclado. Isso é precious plastic, sabe? É uma marcenaria do plástico, é uma coisa muito artesanal, só que não é artesanal, sabe? É um meio termo que não existe isso. Então, explicar essa diferença, sabe? Plástico vem na cabeça a indústria plástica. E aí tu simplesmente coloca o plástico reciclado com aquela estética. Então eles querem a estética do precious plastic, que é o plástico misturado, só que eles querem uma produção industrial. Uhum. Né? Então é difícil tu mensurar e tu encaixar isso. É um processo de educação, a gente tem que estar educando, Sim. né? Tem que A achar questão também. da perfeição também. A gente não consegue, as peças não ficam perfeitas. Né? Isso me incomodava muito, até que uma vez um amigo, o Leandro Machado, ele é artista, ele estava lá no Galpão Makers, eu estava lá, ele disse, tá, mas não ficou perfeito, deixa eu fazer essa outra, tá, também não ficou perfeito. Aí ele me olhou e me disse, tá, mas Leonardo, qual é a perfeição que tu está buscando? Que perfeição é essa? O que é a Sim. perfeição? Sim, exato. É um, Porque é a gente um está parâmetro, naquela colocou. estética perfeitinho, bonitinho, vizinho, né? Isso é a gente mesmo que trabalha com esse. Ó, ah, Acho, acho que tinha tô. trancado por um segundo, mas é isso mesmo. Eu acho que a gente tem que ter a busca pelo produto e pelo cliente para aquele produto, a demanda por aquele Pela produto, viabilidade, né? a E viabilidade a e viabilidade econômica do negócio. é, Isso é fundamental, né? Que, que é a diferença hoje, eu acho, né? Porque antes, quando eu comecei em 2000, em 98, a trabalhar na área ambiental, tudo que era relacionado à área ambiental tinha que ser de graça, né? Ah, eu queria fazer uma palestra. Tá, pode vir aqui e fazer. Tudo era de graça porque eles sabiam que a gente estava querendo, né, transformar e comunicar isso. Então as pessoas não queriam nos pagar por esse serviço, né? A gente tinha que arrumar alguém que nos pagasse para a gente uhum, pagasse, por exemplo, tinha uma na socialmente ajudar, sabe? Não, hoje já se considera de que a coisa realmente ou ela é viável ou não funciona. Então a gente consegue o que eu digo de como se fosse uma filantropia que vai e volta, né? Porque uhum. no momento que Tá um pouco caiu, cortada a ligação voltou, para mim. Eu não sei se eu tô ouvindo, mas tá um pouco cortado.
mas agora voltou. Agora tu voltou a aparecer para mim, não estava aparecendo. Tá. Hum. Estou Então acho aqui. que é isso, a gente tem que viabilizar o econômico também da história, né? Não adianta ficar só na transformação ali. E às vezes para Sim, isso a gente não precisa de um volume muito grande, né? Então a gente tem que conciliar esse volume médio de produção, de salvamento do plástico, transformando, e amplificar a questão da conscientização ali, né? Da, da conversa em cima desse produto, da conversa em cima desse projeto, da conversa em cima do que está acontecendo com o plástico no isso. mundo, né? É. Eu acho que aí a coisa evolui. E Mas tem temos várias muito trabalho outras. ainda, Mari. Exato. Eu acho que o importante é. Porque esse caminho não é fácil, existem muitas pedras ao longo do caminho e tu tem que ser super forte para seguir em frente nessa jornada. E o importante é se unir e também focar no positivo, nas coisas que estão dando certo. A gente sabe que existem muitas coisas que não estão dando certo, a gente tem que saber que elas existem, mas também buscar esperança e o apoio nas partes que estão funcionando. E muito legal que tu está fazendo mais máquinas com a comunidade. Eu espero que isso continue para o futuro, daqui 5, 10 anos, que tenham muitas mais máquinas aí na região. E pode contar comigo também na questão de desenvolvimento de produto. Eu amo fazer moldes e trocar ideias. Então, segue conectado comigo e eu apoio 100% as coisas que vocês estão fazendo aí. E em breve quero estar aí no Brasil, de repente, todos os estabelecimentos todas as máquinas, tudo eu quero conhecer em pessoa. Uhum. Tá certo, então, vamos combinar, vamos combinar. Então, acho que já deu, né? Já até passamos de 1 hora aqui, a gente tinha pensado uns Muitas 40 coisas minutos. para falar. Por mim, fico o dia inteiro aqui conversando, né? A Sim. gente se, Me se manda empolga, né? fotos, Não é um... divide comigo as coisas que tu está fazendo também, dos produtos. Adoraria ver. E obrigada por todo mundo que escutou a nossa conversa. Desculpa pelo meu português meio enferrujado, espero que não tenha sido tão bizarro. Não, tá ótimo. Obrigada, Lu. Muito obrigado aí por ter aceitado o convite. Obrigado pelo pessoal que assistiu aí e vai ir no contato e o que a gente que é o projeto e como pode encaixar, né, alguma teoria. Então, acho que é isso aí, pessoal. Até mais, então. Até Obrigadão, mais, Mari. um abraço para todos.